vamos falar sobre a deputada licenciada Carla Zambelli, que deve ser condenada novamente pelo Supremo Tribunal Federal nesta semana. Quem vai explicar para a gente é o nosso Theo Cury, que tem apuração sobre isso. Theo, essa nova condenação pode impactar, de alguma forma, na possibilidade de extradição da deputada, né? Leandro, a ver de que maneira será esse impacto. Ainda não está muito claro, mas existe a possibilidade, por conta do placar do julgamento do Supremo Tribunal Federal, de uma nova condenação contra a deputada Carla Zambelli ainda nessa semana. Zambelli responde a uma ação penal por ter, em 2022, das vésperas do segundo turno das eleições presidenciais, em outubro de 2022, perseguido um jornalista negro, armada no bairro dos Jardins, bairro Nobre dos Jardins, em São Paulo, ali na Joaquim Eugênio de Lima, com a Alameda Lorena. Isso aconteceu às vésperas do segundo turno. Muitos aliados do ex-presidente, o próprio ex-presidente, atribuem esse episódio, entre outros fatores, à derrota por uma estreita margem percentual e de votos para Luiz Inácio Lula da Silva em outubro de 2022. Carla Zambelli já foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal no caso da invasão hacker, em que ela teria encomendado, de acordo com a Procuradoria-Geral da República, a tese que o Supremo concordou ao condená-la, ela, na avaliação dos ministros, no entendimento da maioria dos ministros, contratou o Walter Delgatti Neto, um hacker, para invadir os sistemas do Conselho Nacional de Justiça e adulterar documentos, entre eles ordens de prisão, como, por exemplo, uma ordem de prisão assinada pelo ministro Alexandre de Moraes, que tinha como alvo o próprio ministro Alexandre de Moraes. Ela foi condenada. Esse caso avançou antes da rejeição dos segundos embargos de declaração, que levam à prisão do réu. Ela já estava no exterior, saiu pela América do Sul, chegou aos Estados Unidos e viajou para a Itália, onde foi recentemente presa em Roma e aguarda o processo de extradição. Nesse caso, agora, há 6 votos a favor da condenação de Carla Zambelli e um voto contrário. Um julgamento que havia sido interrompido pelo ministro Cássio Nunes Marques. Ele pediu vista do julgamento, só interrompeu o julgamento por alguns meses, foi retomado o julgamento na sexta-feira da semana passada. O próprio ministro Nunes Marques, que devolveu o caso a julgamento, que retomou o julgamento, votou para absolver a deputada federal, dizendo que ela atua em legítima defesa diante de ofensas contra a honra dela, injúria e difamação contra ela naquela ocasião, e que apenas atua em legítima defesa e que também não poderia ser processada por porte ilegal de armas, mas sim administrativamente, com uma eventual perda desse direito que ela tem. O fato é que esse julgamento termina na sexta-feira e pode, Leandro, representar um novo revés jurídico e também político para a deputada federal. Agora, Theo, a deputada Carla Zambelli, a deputada licenciada, ela já foi condenada a 10 anos, não é isso, de prisão? Por causa da invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça. Isso, naquela ocasião ela foi condenada a 10 anos de prisão. Quando houve a rejeição dos primeiros recursos, entre uma rejeição e outra, dos segundos é que, de fato, o Supremo determina a execução da pena por conta do trânsito em julgado, o entendimento que mudou em 2019, Carla Zambelli fugiu do país, deixou o país, foi pela América do Sul, viajou para os Estados Unidos e dos Estados Unidos viajou para a Itália por ter dupla cidadania. Naquela ação penal, ela foi condenada a 10 anos de prisão, assim como também foi condenado, não a 10 anos de prisão, o Walter Delgatti Neto por ter colocado em prática esse plano que teria sido arquitetado, tido autoria intelectual da deputada Carla Zambelli. Com o objetivo, naquela ocasião, Leandro, esse foi o entendimento da PGR e a conclusão do Supremo vai na mesma direção, de adulterar os documentos da Justiça por meio do Conselho Nacional de Justiça, para levantar dúvidas da população com relação ao sistema judiciário brasileiro, algo que politicamente beneficiaria ela, que tem como bandeira essa defesa e acusações contra o judiciário. Esse foi o posicionamento da PGR que foi acolhido pelo Supremo ao condená-la. Lembrando que a defesa da deputada licenciada nega essa acusação. Agora, Theo, esse caso agora envolvendo o porte ilegal corre no Supremo Tribunal Federal no plenário virtual, não é isso?
Acontece no plenário virtual, acontece no plenário geral e virtual, com um voto dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, 6 votos a 1 até o momento, pela condenação da deputada federal. Esse julgamento termina na sexta-feira à noite. Termina na sexta. Agora, Theo, vai terminar na sexta-feira, ou seja, não vai haver atraso em função do mês que vem, né? Já que o Supremo Tribunal Federal tem na agenda, durante 5 dias, a questão do julgamento do inquérito que investiga o plano de golpe. Não interfere de forma alguma julgamento. Não interfere de forma alguma um julgamento no outro. Esses julgamentos acontecem concomitantemente, acontecem paralelamente, como uma série de julgamentos no Supremo Tribunal Federal, e há a expectativa de que comece. E pode, obviamente, não ser concluído nessa semana esse julgamento da Carla Zambelli, Leandro, em caso de um pedido ou de vista, que suspenderia o julgamento por pelo menos por até 90 dias, ou em casos de pedido de destaque, que faz com que o julgamento saia do plenário virtual e vá para o plenário físico com discussão, debate, televisionamento possibilidade de televisionar dos 11 ministros discutindo e debatendo o assunto. Não parece haver perspectiva de pedido de destaque. Mas, obviamente, existe a possibilidade, sim, de até sexta-feira algum ministro pedir vista. Isso travaria, suspenderia esse julgamento por 3 meses, até 3 meses. O ministro pode devolver o voto antes, mas até 3 meses de julgamento suspenso, como aconteceu quando o Nunes Marques pediu vista, nesse caso lá atrás. Obrigado pela apuração, viu, Theo?